Em 4 de julho de 1821, Dom João VI com muita tristeza retornou para Portugal. Apesar das inúmeras manifestações de carinho dos brasileiros e portugueses que aqui pediam ao rei que ficasse no Brasil. A viagem durou 70 dias, mas ao pisar novamente em solo português, Dom João VI pôde testemunhar a alegria da população portuguesa em rever seu rei. As Cortes Gerais criaram uma junta provisória, responsável por elaborar as leis de Portugal e governar o reino, criaram um ministério, com homens escolhidos por elas, passou a assessorar o rei nas decisões importantes para a vida do Império Português. Mesmo com o retorno do rei às suas funções, as cortes agiam soberanas, a ponto de, em diversas ocasiões, imporem sua vontade em assuntos que caberiam a Dom João VI e ao ministério decidirem. Dos 69 deputados do Brasil, só 46 participaram das sessões das cortes, mas logo no início, perceberam que muitas discussões importantes haviam começado há muitos meses e diversos temas já tinham sido até votados. Em 29 de setembro e 1º de outubro de 1821, era decretado que as províncias brasileiras passariam a ser governadas pelas chamadas juntas governativas provisórias, que responderiam diretamente a Portugal, e não ao príncipe regente. E o comando militar das províncias também responderiam ao governo português por meio de seu comandante, denominado governador das armas. O príncipe regente, Dom Pedro, foi convocado a retornar a Portugal, de onde viajaria pela Europa a fim de ter contato com governantes de outros reinos que já adotavam um modelo de monarquia constitucional, que seria implantado em Portugal. Ao retirar o poder do príncipe regente no Brasil, ficou claro que a intenção dos deputados portugueses era fazer que o Brasil voltasse à condição de colônia. Os deputados paulistas sugeriram a proposta da instalação de 2 centros de decisões no Império Português, um em Portugal e outro no Brasil, cada um com poder executivo e legislativo para tratar assuntos locais e uma Assembleia Geral para tratar de assuntos relativos aos territórios do Império Português. Os deputados portugueses queriam rebaixar o Brasil à condição de colônia, à volta do monopólio comercial português no Brasil, ou seja, só faríamos comércio com Portugal, e criticavam muito Dom Pedro, ao qual o chamavam de rapazinho. As cartas com os decretos chegaram às mãos de Dom Pedro. Profundamente irritado e humilhado, o príncipe regente escreveu uma carta ao pai, Dom João VI, dizendo que aceitava as ordens recebidas e voltaria para Portugal. Um grupo de brasileiros do Rio de Janeiro, imediatamente, tentaram convencer Dom Pedro a resistir às ordens da corte. Na capital, circularam publicações e manifestos pela permanência do príncipe, foram pedido o apoio das províncias de Minas Gerais e São Paulo. O vice-presidente da Junta da Província de São Paulo, José Bonifácio de Andrada e Silva, escreveu pedindo ao príncipe que ficasse no Brasil, pois a intenção das cortes era de desunir os brasileiros e enfraquecer o poder do príncipe. Manhã do dia 9 de janeiro, no Paço Real, junto com os vereadores e a população, José Clemente Pereira, presidente do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, entrega a Dom Pedro o abaixo-assinado, com 8.000 assinaturas. Em 9 de janeiro, o dia do fico. Dom Pedro, ao ver o desejo de grande parte da população, tornou oficial sua resposta. Como é para bem de todos e felicidade geral na nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Quando Dom Pedro anunciou que ficaria no Brasil, a reação portuguesa para levá-lo para Portugal foi imediata. Os soldados portugueses desembarcaram no Rio, sob as ordens do general Jorge de Avilés Uzarte de Souza Tavares, e ocuparam o Morro do Castelo. Dom Pedro imediatamente convocou a parte brasileira do exército, que foi acompanhada de grande parcela da população dos mais diferentes setores da sociedade, todos dispostos a lutar pela permanência de seu príncipe. Com a derrota e partida do general Avilés e sua tropa, 3 ministros, que eram portugueses e ocupavam cargos na regência, pediram demissão, por causa da traição de Dom Pedro. Para um dos cargos vagos, foi escolhido José Bonifácio de Andrada e Silva, vice-presidente da Junta da Província de São Paulo, e, em pouco tempo, tornou-se a figura mais importante do governo. A postura de Dom Pedro como governante e os bons conselhos e experiência política de José Bonifácio foram fundamentais para resolver a situação junto às províncias rebeldes. As províncias que questionavam sua autoridade, como as províncias do Ceará e de Pernambuco. As que rejeitavam do Grão-Pará, do Maranhão, do Piauí, da Bahia e Cisplatina. Por decreto, Portugal muda o governador das armas da província da Bahia.
destitui o brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, apoiador de Dom Pedro, e nomeou o coronel Inácio Luiz Madeira de Melo, português, leal às cortes. Os conflitos na Bahia se estenderam até 2 de julho de 1823, quando as tropas leais a Dom Pedro venceram as tropas de Madeira de Melo e retomaram a capital, Salvador. Dom Pedro andou pela província de Minas Gerais, onde ficou surpreso com a recepção, foi saudado por autoridades, pelas tropas e pela população, principalmente em Vila Rica. Assinado pelo príncipe em 4 de maio de 1822, o documento determinava que nenhum decreto vindo das cortes seria executado no Brasil sem o cúmplice de Dom Pedro, ou seja, ele teria de aprovar as decisões de Portugal em relação ao Brasil. O Senado da Câmara do Rio de Janeiro ofereceu ao príncipe o título de defensor perpétuo do Brasil, o qual ele aceitou em 13 de maio, data do aniversário do rei Dom João VI. Em 3 de junho de 1822, Dom Pedro assinou um decreto que convocava uma Assembleia Geral Constituinte Legislativa para o Brasil, que funcionaria independentemente das Cortes Gerais, reunidas em Portugal. Em 1º de agosto de 1822, foi assinado o documento que proibia o desembarque de tropas portuguesas em território brasileiro sem o consentimento de Dom Pedro, pois elas seriam consideradas inimigas. Na província de São Paulo, havia uma crise entre os membros da junta governativa, as ordens de Dom Pedro foram atendidas, porém devido ao clima tenso, o príncipe desloca para São Paulo várias tropas e nomeia para o cargo de governador das armas o marechal João Arouche de Toledo Rendon. Dom Pedro decidiu ir a São Paulo para acalmar os ânimos. Para substituí-lo na regência enquanto estivesse ausente, o príncipe escolheu sua esposa, Dona Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo-Lorena. Poucos dias após a partida de Dom Pedro, chegaram documentos vindos de Lisboa que impactavam diretamente a regência de Dom Pedro. À vista da gravidade da situação, Dona Leopoldina e José Bonifácio convocaram os demais membros da regência para uma reunião emergencial. O mensageiro Paulo Emílio Bregaro encontrou-se com Dom Pedro às 4 horas da tarde do dia 7 de setembro, na colina do Ipiranga. O príncipe e sua comitiva voltavam da Vila de Santos, no litoral paulista, em direção à cidade de São Paulo. Ao receber os documentos e as cartas, o príncipe leu os documentos vindos de Portugal, na sequência, leu as cartas de Antônio Carlos, José Bonifácio e de Dona Leopoldina. Finalizada a leitura, muito indignado, Dom Pedro aconselhou-se com o padre Belchior Pinheiro, arrancou do chapéu a fita azul e branca, as cores constitucionais portuguesas, e atirou-a ao chão. Com a espada erguida e, para não deixar dúvidas quanto à decisão que havia tomado, Dom Pedro bradou: independência ou morte. Os acontecimentos do Ipiranga espalharam-se rapidamente. À noite, Dom Pedro compareceu ao teatro, foi muito aplaudido, e ouviram-se gritos de viva o primeiro rei brasileiro. De volta ao Rio em 14 de setembro, várias decisões foram tomadas, inclusive por sugestão do Senado do Rio de Janeiro, ficou estabelecido que Dom Pedro seria imperador constitucional. A escolha do título tanto fazia referência a Pedro, o Grande, antigo imperador do Império Russo, como a uma proclamação de Dom João, em 1808, que expressava a intenção de fundar nessas terras um novo império. A aclamação de Dom Pedro ocorreu em 12 de outubro, no dia do seu 24º aniversário, no Campo de Santana, contou com a presença da corte, tropas e população que o saudava nas ruas do centro do Rio. A última cerimônia, na qual ocorreu a coroação do imperador, aconteceu em 1º de dezembro de 1822, na Capela Real, a mesma em que seu pai, Dom João VI, fora coroado rei. Bora para o quiz?